Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Clamar passando para mais uma meditação. Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro, e a gente passa para mais uma meditação. A gente tem falado sobre o pecado esses dias para trás, a gente tem falado sobre o plano da salvação, mas esse plano da salvação ele é possível. Ele é possível quando eu abro lugar, quando eu abro espaço. Esse plano da salvação ele é possível na minha vida. Quando eu decido fazer aquilo que é correto, quando eu decido fazer aquilo que é palpável. Mas deixa eu perguntar, quem é que pode mudar essa natureza do homem, essa natureza pecaminosa do homem? Quem pode mudar o eu? Quem pode transformar o meu interior? Quem pode? Para descobrirmos essa pergunta e responder essa pergunta, nós temos que ir para o texto sagrado, nós temos que ir para as Escrituras e deixar que as Escrituras mesmo ela responda às nossas perguntas, às nossas expectativas, às nossas dúvidas. Nós temos que deixar que as Escrituras abram espaço no nosso coração, abram espaço na nossa mente, para que nós possamos receber aquele que ilumina nossa mente, o Espírito Santo. E por isso que eu te convido para abrir as Escrituras comigo neste momento. Nós vamos ler aqui uns 3 versos. Romanos capítulo 8, verso 11. Nós vamos olhar para Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E nós vamos olhar para João 8, 32. Ok? E no meio da nossa meditação pode surgir alguns textos a mais, tá bom? Mas esses são os 3 textos que eu escolhi para hoje, para a nossa mensagem de hoje. E a pergunta é: quem pode mudar a nossa natureza? Quem pode mudar o nosso coração? Quem? Quem pode mudar a nossa mente? Lembrando que essa mudança só pode ser feita se eu querer, se eu permitir. Hoje nós, pela bênção de Deus, nós já somos mais de 4.000 ouvintes, para a honra e para a glória de Deus. Já somos mais de 4.000 ouvintes. E a pergunta fica de novo: quem pode mudar a natureza desses 4.000 ouvintes? Quem pode mudar a nossa natureza? Vamos para a Bíblia? A Bíblia vai nos responder. Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos, e os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem clamado a Deus todos os dias pelo Espírito Santo? Agradecido pela sua bondade? Você tem pedido a Deus pelo Espírito Santo na tua vida todas as manhãs, todos os dias? Porque como o texto está falando, aquele Espírito, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, se ele habita em vocês, também o Espírito daquele que ressuscitou o Cristo Jesus, ele há de vivificar você, vivificar os corpos das pessoas mortais. Pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito tem que habitar em você, querido. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que clamar a Deus todos os dias o seu Espírito, para que em você possa ser gerado a vontade de desprezar aquilo que não agrada a Deus e aceitar aquilo que verdadeiramente venera o Senhor, que verdadeiramente é tido como adoração a Deus. E agora você pega aquilo que é contra a adoração ao Senhor e joga fora. Muitas pessoas ao longo do mundo, ao longo da história, estão trazendo o mundo para dentro de si e dizendo que está adorando a Deus.
conceitos mundanos entrando nas suas vidas, e as pessoas estão indo de água abaixo e aceitando. E quando uma verdade aparece para bater, para rebater aquele conceito que está tomando de conta do coração do cristão, quando aparece isso, isso é batido de frente. As pessoas batem de frente com você como se você fosse o próprio demônio. Entende? As pessoas batem essas verdades como se ela fosse o próprio demônio. Entende? E o texto bíblico está falando, eu e você temos que estar cheios do Espírito, para que os nossos corpos poderá ser transformados. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, diz assim: e o Espírito do Senhor se apodera de ti, e profetizará com eles, e sereis transformados em outro homem. Veja, o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você será transformado. Isso quer dizer que a partir do momento que você ser transformado pelo Espírito do Senhor, você agora vai abandonar o mundo. Você vai abandonar o erro. Agora você já não vai mais aceitar o erro na tua vida. Você tem orado todos os dias pedindo o Espírito Santo para a tua vida, pedindo que Deus mude a tua situação. Você tem feito isso? Entendeu, querido? Qual é o caminho que eu e você temos que trilhar? Nós temos que abrir a caixa e começar a vasculhar. Entende? E pegando aquilo que não serve, aquilo que não é adoração a Deus, aquilo que não faz parte da vida cristã, e a gente tem que ir remessando fora. Deixando dentro da caixa somente aquilo que é aproveitável. Ok? Se você olhar para 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ver ali, em 1 Coríntios, que 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, você vai ver que tudo que você comer, que tudo que você beber, que tudo que você fazer, que seja para honrar e para glorificar a Deus, que seja para a honra e para a glória de Deus. Tudo que você comer, tudo que você beber, tudo que você fazer. Entende? Então essa conduta do texto bíblico, ela está sendo direcionada a um cristão. Um cristão, tudo que ele comer, tudo que ele beber, tudo que ele fazer tem que ser para glorificar a Deus. Por isso que os textos estão falando que você tem que abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar para que ele venha fazer mudança. É o Espírito Santo que faz a mudança no caráter humano. E se eu não abro o coração e peço o Espírito Santo para a minha vida todos os dias, eu agora vou aceitar tudo aquilo que o mundo oferece. Eu vou colocar uma gotinha de Jesus dentro disso para ficar mais doce, e agora eu vou começar a engolir tudo isso. Entende? É isso que o mundo está fazendo. Está pegando uma gotinha de açúcar e colocando dentro daquilo que é imundo. E empurrando de goela abaixo nos cristãos, empurrando de goela abaixo nas pessoas. E as pessoas estão, colocando para dentro. Pega qualquer coisa que não presta, coloca o nome de Deus no meio, e agora começa a se alimentar. E a palavra de Deus não mente. O último verso de hoje, João 8,32. Isso é Jesus falando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade para que nós possamos ser libertos. Veja, querido, como eu falei no começo, nós somos mais de 4.000 ouvintes da palavra de Deus aqui todos os dias. Nós estamos em vários grupos, nós estamos no YouTube, nós estamos nos Estados Unidos, na Índia, na Turquia, na Angola. E agora nós chegamos também na França.
Isso é maravilhoso, nós estarmos aqui juntos todos os dias ouvindo a palavra de Deus sobre aquilo que Deus diz e quer para nós. A pergunta que eu te faço é: você vai permitir que o Espírito Santo faça essa mudança da tua natureza, como o texto bíblico está dizendo? Nós temos que permitir. Temos que permitir que o Espírito Santo faça mudança nas nossas vidas. Ou senão, a nossa casa nunca vai ser firmada na rocha. Sempre vamos estar morando em casas firmadas na areia. E quando a tempestade vir, nós seremos levados juntos. Nós temos que começar a esvaziar a caixa. Temos que começar. Nós em geral, temos que começar a esvaziar a caixa. Porque o Espírito do Senhor está pronto e ansioso para fazer mudança na nossa natureza. Fazer mudança em nós. Transformar-nos em verdadeiros filhos e filhas de Deus. Esse é o desejo do Espírito Santo. E essa é a vontade do Pai Celestial. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer essa mudança em nós. Que nós possamos abrir o coração todas as manhãs, todos os dias, e pedir o Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas nós temos que abrir o coração para que Ele possa fazer isso. Ok? Eu fico por aqui. Essa foi a nossa meditação de hoje. O Espírito Santo tem o poder de fazer essa mudança, se nós permitirmos. Deus esteja comigo, Deus esteja com você, Deus esteja conosco. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.